Finalmente, o Poder Legislativo vai estar representando todo o serviço público na Câmara do Servidor Público do Ministério do Trabalho. A pessoa indicada pela Força Sindical é Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da FENALERGS e presidente da CONFELERGS, que está aqui conosco hoje e vai explicar o significado dessa nomeação e do que ocorreu no dia de hoje. Realmente, Sérgio, hoje, 31 de julho de 2013, foi um dia importante para a organização dos servidores do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós, finalmente, após um período de maturação para entrar numa central sindical, nos filiarmos a uma central sindical, acabamos optando pela força sindical, e eu já falo um pouco sobre isso se você quiser, exatamente para buscar os espaços de participação do Poder Legislativo dos Tribunais de Contas, que não tinham participação nenhuma, por exemplo, na Câmara Setorial dos setores públicos, dos servidores públicos do Ministério do Trabalho, onde tudo praticamente é resolvido no que diz respeito à organização dos servidores públicos e o relacionamento deles com o Estado. Antônio Carlos, eu queria justamente aproveitar e que você expusesse o motivo da opção pela força sindical, né, e o que representa essa opção. Nós vimos já fazendo algumas críticas à formatação que as centrais sindicais davam ao setor público e sempre relegado a um segundo plano dentro das centrais sindicais. Muitas delas, até 2, 3 anos atrás, não tinham sequer o setor público representado dentro das suas organizações. E nós comentávamos, né, a gente assistia as centrais sindicais saírem de uma audiência, por exemplo, com a Presidente da República, com a Presidente Dilma, e a gente acompanhava pela imprensa que todos os assuntos tinham sido tratados, menos o assunto relativo aos servidores públicos. Essa foi a questão que nós sempre levantamos. E tivemos vários convites de centrais sindicais para a CONFELERGS e as suas entidades, FENAL, FENACC, Sindileges e FENALERGS, ingressarem em alguma central sindical. E tivemos várias conversas com algumas dessas centrais. E o que nós sempre observamos é que o setor público não tinha uma estrutura adequada que fosse à altura da representação dos servidores públicos dentro das centrais. E um belo dia, eu estava na Câmara dos Deputados e tive a oportunidade de conversar um pouco com o deputado Paulinho, tomamos um café, sentamos num canto lá, e eu comentei com ele essas minhas observações, e ainda falei, você não gostaria de, na força sindical, ter de fato um setor público forte, atuante, e que desse espaço real para a organização dos servidores do Poder Legislativo? E fiz uma proposta a ele. E ele concordou com essa linha de raciocínio, ele entendeu e aqueceu com essa linha de raciocínio e deu sinal verde para nós, inclusive através do Newton Paixão, que conduziu do Sindileges, presidente do Sindileges e presidente do Conselho de Gestão da CONFELERGS, para dar continuidade a essas tratativas. Essas tratativas acabaram desembocando agora, semana passada, no Congresso da Força Sindical. E foi uma coisa muito significativa. Nós, setor do Poder Legislativo e Tribunais de Contas, conseguimos fazer com que houvesse um espaço significativo, aumentado significativamente na Força Sindical. Indicamos, tivemos a indicação do Newton Paixão como vice-presidente da Força Sindical do Setor Público, foi uma grande vitória, muito bem representado. Tivemos a indicação de diretores da FENAL na diretoria da Força, da FENACC, dos Tribunais de Contas, também na diretoria da Força, e a FENALERGS também participando da executiva da Força Sindical, e a gente, por sermos confederação, temos assento nato na executiva da Força Sindical. E isso vai resultar
trabalho que eu tenho a expectativa de ser muito grande de organização dos servidores. Então, realmente coloca o servidor público, hoje presente numa central sindical, pela primeira vez, assim, com uma capacidade de ter um protagonismo de representatividade. Isso também provavelmente deve auxiliar bastante na interlocução com os três poderes, com o governo, com a imprensa. Você vê que isso abre uma outra etapa de relacionamento com a sociedade por parte do servidor público? Sem dúvida alguma. Aliás, você mencionando os três poderes, cabe aqui uma observação. Nós atuamos, inclusive, não só com a abertura das frentes para o Poder Legislativo e Tribunais de Contas, como também para o Poder Judiciário. Nós entendemos e levamos à Força Sindical, à direção da Força Sindical, a necessidade de ter os três poderes bem representados. Então, com isso, nós abrimos também, já tinha do Poder Executivo, agora tem Poder Legislativo e Poder Judiciário. Então, os três poderes e as três esferas, federal, estadual e municipal, vão ter uma atuação muito grande. E vão ter, de fato, a oportunidade, ter a oportunidade de sermos protagonistas de uma mudança significativa no enfoque, e isso é o que nós esperamos, no enfoque que o próprio Ministério do Trabalho dá à organização dos servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas. E outra coisa para finalizar, Antônio Carlos, a questão de estar dentro de uma central sindical ao lado de trabalhadores da área privada, sindicatos da área privada, isso também reforça esse intercâmbio de interface com a sociedade, com o governo, também coloca o servidor público diante das questões nacionais de uma maneira mais ampla, mais direta e mais solidária também com as outras categorias? Sem dúvida alguma. Aliás, hoje, na reunião que houve do setor público da Força, um dos assuntos bastante discutidos é exatamente o momento que o Brasil está atravessando e qual a postura que as entidades e servidores públicos devem adotar diante das, por exemplo, manifestações que nós temos assistido pelo Brasil, desse amadurecimento político que nós temos visto. E ainda não foi conclusiva, totalmente conclusiva essa participação, mas o que mostrou é que nós estamos agora dentro desse meio de discussão e de decisão de como participar desses movimentos populares. Bom, realmente começa assim uma nova etapa na representatividade dos servidores públicos. Nós vamos ficar acompanhando e abro espaço para, caso deseje, uma mensagem final, Antônio Carlos. Eu acho que a mensagem que fica é de que o Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil, felizmente, numa jornada que de todas as federações que compõem, de todos os sindicatos que compõem esse movimento, começam a viver um momento de colheita produtiva do trabalho que vem sendo desenvolvido na organização dos servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas. Acho que isso nós temos que fazer com que o servidor, aquele que trabalha na mais longínqua Câmara Municipal do país, aquele que trabalha numa Assembleia Legislativa, que ele saiba que tudo isso que está acontecendo tem, sim, influência direta na vida dele, na vida funcional dele, na vida dele junto à instituição.